Estamos mais uma vez aqui para saudar a todos os irmãos, a todos os ouvintes, todas as pessoas amigas que costumam nos assistir, que estão coligados neste horário de transmissão. Que Deus abençoe ricamente a cada um. Esperamos que mais uma vez possamos transmitir da parte de Deus uma mensagem que possa ajudar cada pessoa que crê na palavra, crê na Bíblia, crê que realmente Deus tem uma mensagem para alimentar os seus filhos. Eu gostaria de citar as escrituras do profeta Isaías, no capítulo 55 e no versículo 10, que diz assim: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Então, amados irmãos e preciosos ouvintes, nós podemos ver que as coisas de Deus, elas são as mais interessantes, são as mais profundas e, ao mesmo tempo, Deus projeta elas através da simplicidade. Nós podemos aprender exatamente nas coisas simples da vida natural, nós possamos colher grandes exemplos, grandes ensinamentos. Porque nós sabemos que toda a planta, toda a que dá semente, que produz frutos, enfim, toda a planta, ela necessita de chuva. E isto está mais do que provado que Deus é representado pela chuva, também como, por exemplo, o Salmo de número 72, e no versículo 6, diz que Ele, e isto se referindo a Deus, Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada e como os chuveiros que umedecem a terra. Assim como a terra é umedecida, e na terra é onde estão as sementes que brotam com a umidade, com o processo da chuva, também Deus, através da sua palavra, através do seu precioso plano, Ele faz com que, através de sua palavra, Ele seja derramado como chuva sobre a verdadeira semente, a verdadeira semente que está contida em cada pessoa, e especialmente o eleito, ele é portador da semente de Deus. Paulo também se referiu em certa escritura, eu creio que escrevendo na sua carta, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3 e versículo 9, ele também se referiu que nós somos como terra, somos como a lavoura de Deus, onde é plantada a semente e onde também deve cair a chuva para produzir. E também nós temos uma bonita recomendação, Paulo escrevendo também aos Hebreus, na carta aos Hebreus, uma carta muito especial, no capítulo 6, e desde o versículo 4 ao 9, ali Paulo está se referindo que a terra que somos nós, onde está a semente, se recebermos a chuva e não produzirmos boa semente, então nós estaremos
em perigo, Paulo disse que se a terra receber a chuva e não produzir não produzir a boa planta, não produzir os bons frutos, mas produzir espinhos, produzir abrolhos, ela está mais próxima da perdição, da maldição. Isso não é uma coisa muito importante e também simples de nós entendermos. Cada pessoa, cada filho de Deus, ele se identifica como filho de Deus pelo seu interesse, a maneira de apreciar, a maneira de receber a palavra, de receber de boa vontade, de receber de coração aberto, né? Porque isso é o que nós encontramos em vários ensinamentos, que isso significa receber a palavra de bom grado. Não é uma coisa assim, simplesmente por ouvir, não é uma coisa assim que não tenha aquele efeito, aquele verdadeiro valor. O verdadeiro filho de Deus, ele tem um objetivo, ele é interessado. Porque eu lembro, por exemplo, eu carrego esse testemunho na minha própria vida, porque quando eu ainda nem tinha lido uma Bíblia, mas quando eu ouvi falar a palavra Bíblia, isto me chamou a atenção. Eu queria saber o que significa isso, Bíblia. Aí então me disseram, não, a Bíblia é o livro de Deus. A Bíblia é onde contém muitos ensinamentos, acontecimentos de como que Deus agiu em dias passados, como que Ele está agindo hoje, como que Ele vai agir ainda no futuro. Uma certa vez eu conversava com um professor e ele me disse que isso me despertou o desejo pela Bíblia, porque o professor me dizia assim, existem filmes que são baseados em partes da Bíblia, são histórias bíblicas. Então, isso foi aumentando o meu interesse, o meu desejo de saber o que significava a Bíblia. E isto me fez ir atrás de uma e de ler a Bíblia. Exatamente, foi isso que me levou a ler a Bíblia. Então, por isso que eu estou dando esse testemunho de que só esta palavra já despertava um interesse em mim. Então, isto eu posso dizer aos ouvintes, aos irmãos, aos amigos, que esta é a verdadeira identificação, que você se identifica como um filho de Deus. Esta palavra tem efeito, esta palavra causa interesse, esta palavra, ela traz verdadeiros resultados na vida daquele que recebe, daquele que crê, porque estamos acabando de dizer que Deus é como uma chuva. Se a terra recebe a chuva e ela produz, né, e ela produz as sementeiras, ela produz os frutos com efeito da chuva, também aquele cristão que ouve a palavra, ele aproxima-se de Deus. E toda pessoa que aproxima-se de Deus com um verdadeiro objetivo, interessado em saber a vontade de Deus, em ser ensinado por Deus, ele não ficará infrutífero. Ele não vai produzir espinhos, ele não vai produzir abrolhos,
ele vai produzir verdadeiros frutos. Ainda que fosse uma pessoa como todas as pessoas, todo homem, toda pessoa, ele já nasce nessa natureza, mesmo como um bebezinho, ele já nasce em pecado. Isso é bíblico, qualquer pessoa que lê a Bíblia sabe que desde o Salmo 51, Davi disse que desde que ele foi concebido pela sua mãe, isso já foi em pecado, porque essa forma de reprodução, ela não é a forma original, ela é uma forma, ela é uma vontade permissiva, é uma vontade de Deus por um tempo, não é definitiva, não é para sempre. Então, é por isso que Deus permitiu que eu e você viéssemos neste corpo físico numa vontade permissiva, porque Deus sabia que, como eu e você que escuta esta palavra e abre os seus ouvidos espirituais para receber, presta atenção, está interessado, isto vai mudar. Isso é responsável, é suficiente para mudar o curso da sua vida. Se você tinha maus testemunhos, se você tinha maus frutos, se você era uma pessoa que agia, procedia como as demais pessoas, numa vida comum, numa vida natural, numa vida errada, você se corrige, você trata de viver diferente, trata de viver melhor, trata de pedir a Deus, trata de invocar a Deus para que Ele mude essa sua natureza. Isso todos nós, como estou acabando de referir, que nascemos neste corpo físico, nascemos em pecado, mas o dia que ouvimos, escutamos a palavra, nós tomamos atitude de buscar a Deus, de ser melhor, de pedir purificação de Deus sobre nossas vidas. Então, é como aquela terra que antes poderia produzir espinhos, podia produzir ervas daninhas. Por exemplo, você vai aí fazer uma plantação, você primeiro limpa essa terra, primeiro tira as pedras, primeiro tira as ervas daninhas, primeiro afofa essa terra, torna ela de acordo, uma terra melhor, para que possa descer melhor a umidade, a chuva, a semente, a boa semente possa produzir, assim como faz o agricultor na sua plantação, assim também faz Deus, porque existe até uma escritura que Jesus disse: meu Pai é o agricultor e vós sois as ramas que produzem, uma vez alicerçados, plantados sobre esta terra, né? Então aí nós vamos vendo, já vamos tendo um bom ensinamento. Muitas pessoas no nosso dia, elas têm recebido alguns ensinamentos errados. Nós não fazemos isso para atacar ninguém, para combater quem quer que seja, não é essa a nossa intenção, mas a nossa intenção é de defender a verdadeira semente de Deus, defender os verdadeiros filhos de Deus que estão interessados em sua palavra, no plano de Deus, porque nós encontramos o registro na Escritura, por exemplo, no livro, na carta aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 8 e 9, que diz que
Jesus, quando ele cumpriu quando ele naturalmente foi à cruz e quando ele foi sepultado e ao levantar na sua ressurreição, ele subiu levando cativo o cativeiro e dando dons aos homens. Quer dizer, dando presente aos homens, presenteando aos homens. E muitas pessoas têm escutado estes ensinamentos de maneira errada, em ser ensinado que os dons, os presentes de Deus, que estes presentes representam o verdadeiro doador, o verdadeiro Espírito Santo. Isso não é assim, porque os presentes são, como já está dizendo a palavra, Deus presenteia, dá presente dando dons. E quando alguém diz que os dons são dados só para os infiéis, está faltando com a verdade, porque a Bíblia não diz assim. Tanto em Efésios 4, 8 e 9, como também no Salmo de número 68 e versículo 18, diz que os dons são dados até para os infiéis, injustos e infiéis. Há também referência no livro, creio que no livro de Mateus, no capítulo 5, que Deus faz com que a sua chuva, e nós estamos falando que Deus vem em forma como se fosse uma chuva para umedecer as sementes, e diz que a chuva cai sobre justos e injustos. Então, esta é a chuva do Espírito Santo que traz dons para os fiéis e os infiéis, porque dons não significam frutos. Isso, quem confunde isto tem entendido mal, tem recebido um falso ensinamento, porque Jesus disse, e você pode conferir se você usa a Bíblia, crê nessa Bíblia, e a Bíblia deve ser usada, deve-se fazer uso da Bíblia, tá? Não só se deve carregar a Bíblia para ir à igreja ou a qualquer lugar que queira levar, mas você deve abrir sua Bíblia, conferir e ler e acompanhar, e cada vez que alguém cita a Bíblia, ver se está citada assim. E tenha o cuidado de ver também, porque depois que você conhece mais da Bíblia, você vai saber que a Bíblia tem textos e contexto. E às vezes as pessoas tiram o contexto do lugar e não harmoniza com o texto. Tá? Então nós estamos tratando de mostrar isso para vocês. Por isso eu faço questão de citar a Bíblia, de citar o capítulo e citar o versículo quando é possível, como estamos citando aqui, para você entender que nós estamos falando não o que seja uma doutrina de alguma igreja, de alguma igreja, seja ela qual for, porque qual seja a igreja, mas se ela citar a Bíblia diferente do objetivo, da finalidade de Deus, isso é muito perigoso, porque isso não traz o bom resultado, isso não traz o bom fruto, isso não produz os verdadeiros frutos, como disse Jesus em Mateus, no capítulo 7 e versículo 16, onde ele disse que até as árvores, elas deviam ser conhecidas
pelos frutos, não pela aparência. Você pode ver até uma árvore parecida, porque existe as árvores de fruto, existe algumas árvores que são bravas e podem serem parecidas, mas não produzem o fruto. Então, é isso que Jesus está mostrando aqui no capítulo 7 de São Mateus, que pelos frutos, quer dizer, o fruto você pode apanhar, o fruto você pode pegar, o fruto você pode fazer o teste, o fruto você pode provar, você pode ver o paladar dele, né? Você pode ver se isso comprova. Se você é uma pessoa cuidadosa e zelosa, você nunca vai acreditar numa pessoa só porque ele diz que é cristão, só porque ele diz que é filho de Deus. Não. Prove ele, veja na hora de lutas, na hora dos dissabores, na hora dos momentos difíceis, veja como ele se porta, vê se ele tem a verdadeira humildade, se ele tem mansidão, se ele tem amor, se ele tem paciência, se ele tem estas qualidades, porque estas são qualidades de Deus. E se alguém não tem essas qualidades, corre o perigo dele estar exatamente, né, mostrando algo contrário. Isso é muito perigoso, né? O verdadeiro cristão, ele demonstra com a sua vida que ele é o Filho de Deus, que ele serve a Deus, que ele carrega estes frutos na sua vida. Se é este o seu cuidado, então é para isso que nós estamos transmitindo esta palavra. A escolha de Deus, ela recai sobre bons frutos comestíveis, né? Como está no Evangelho de João, no capítulo 15, a partir do versículo 8, você vai vendo isto que estamos dizendo. Há muitas outras escrituras, como também São João 12, 24, né, que Jesus disse que o grão de trigo, se ele não, ao cair da terra, se ele não morre, ele não produz fruto. Mas se ele morrer, se ele apodrecer, dali então vai nascer um novo grão, um novo pé de trigo. Então, um grão vai produzir muito fruto. E se ele cair na terra e não morrer, não produz os frutos. Quer dizer, isso para que você possa entender melhor, se uma pessoa não nascer de novo, se ela não morrer para o mundo, não morrer para as influências do mundo, das ilusões, das vaidades, das coisas do mundo, como diz a Bíblia, se o amor do mundo, a influência do mundo estiver naquela pessoa, o amor de Deus não pode entrar nele, porque não pode existir um verdadeiro amor e um falso amor ao mesmo tempo. Tem que sair um para dar entrada ao outro. Então, uma pessoa que nasce de novo, ela perde o amor do mundo, das coisas do mundo, e encanta-se e aproxima-se e cultiva o amor divino, porque se enamora das coisas de Deus. Então, aí está o que nós estamos mostrando. Eu poderia citar mais um fruto que é escriturístico e que não tem perigo de errar. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7 e no versículo 60, fala de um homem abençoado, um homem cristão chamado Estevão. E diz que ele discorria a palavra
palavra estava nele, ele falava da palavra, que ninguém podia resisti-lo, ao contrário. Aquelas pessoas que contrariavam chegavam a ranger os dentes porque não tinham condições de rebater o que ele dizia, o que ele vivia, o que ele transmitia, porque ele era um cristão autêntico e verdadeiro. E a Bíblia diz que ele foi perseguido ao ponto de jogarem pedras nele. Jogaram pedras nele. Ele morreu apedrejado, como faziam antes. Naquela época havia apedrejamentos. Não matavam através de armas como hoje, não. Matavam com apedrejamentos. E diz que mesmo quando lhe jogavam pedras, você pode aí examinar na sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, e no versículo 60 em diante, e diz que ele não revidou xingando ou amaldiçoando eles. Você pode ver ali o registro que diz que ele os abençoava, pedia que Deus não imputasse esse pecado neles, porque ele sabia por que motivo eles estavam lhe apedrejando. Ele sabia o que ele tinha em seu coração. Ele sabia que a palavra estava nele. O cristão deve ter certeza quem ele é, deve conhecer sua posição, para suportar qualquer apedrejamento, qualquer acusação, qualquer calúnia, qualquer coisa que digam contra ele, porque um verdadeiro cristão não pode esperar que o mundo lhe elogie em todo o tempo. Até que algumas pessoas, às vezes, elogiam os cristãos até por interesse, às vezes. Tá? Se um cristão trabalha para uma pessoa e aquele patrão tem um interesse, pode que ele elogie aquele cristão porque ele não furta, ele é uma pessoa de confiança, é uma pessoa que você pode colocar chaves na sua mão, ele pode ter objetos ali disponível, ele não vai lançar mão do que não é seu. Então, muitos cristãos às vezes são elogiados por causa disso. Mas o mundo em geral não valoriza os cristãos, como não valoriza o verdadeiro Deus, não valoriza a verdadeira palavra, mas nem por isso o verdadeiro cristão deixa de viver esta vida, especialmente no dia em que nós estamos vivendo. Nós estamos esperando que estamos falando para verdadeiros cristãos. Nós não dependemos de número, não importa quantos serão. Não, nós importamos o que Deus se importa. Deus se importa com a qualidade, não é com o número. Tá? Nós sabemos que o número de pessoas, o número da humanidade, não se compara se houver que irá acontecer um arrebatamento. Isto será um número muito menor. Por exemplo, se houver 500 mil de cristãos, tá? Talvez, quando muito, uns 500 daqueles, enfim, ou até 1 por 1000, poderá ser que seja arrebatado. Isso não importa, isso não faz diferença. Isso não vai fazer com que um verdadeiro cristão abandone a palavra, porque ele sabe que ele tem uma família do outro lado. E ele sabe que esta família que ele tem do outro lado viveram esta palavra, se alimentaram desta palavra, produziram o verdadeiro fruto. Outra coisinha que eu gostaria de dizer aos irmãos e aos ouvintes é que
A palavra, Deus ordena que sua palavra seja pregada. Isto já em dias passados. Quando houve, por exemplo, um juízo, que foi mencionado por Jesus, que foi o dilúvio que aconteceu lá nos dias de Noé, e aquilo significava o batismo da terra, né, em águas. Talvez nós não entre em todo este assunto, né, mas o que Deus faz com cada cristão, pessoalmente com cada um, porque a vida cristã tem 3 etapas, né? Tem batismo em águas, tem uma regeneração, justificação, santificação, tem batismo do Espírito Santo, enfim, né? A terra também ela passou pelo dilúvio. Teve também um momento em que sangue caiu sobre a terra, o sangue que pingou da cruz, o sangue de Cristo, tá? Para trazer a santificação da terra. E também haverá um batismo de fogo, mais tarde, não é agora, mas que purificará a terra de cada germe, de tal forma que a terra será purificada e ela voltará a ser como era, tão pura quanto era antes, como Deus criou, voltando todos os materiais que o homem tirou da terra, voltará para ela. Aí você vê que grande acontecimento tem para acontecer sobre a terra. E que grande acontecimento existe na vida pessoal de cada cristão que se salva. Porque Deus prepara a vida de cada cristão para depois colocar na terra restaurada. Porque se você tomar o primeiro sermão de Cristo, que está em São Mateus no capítulo 5, você vai ver a qualidade de pessoas que são herdeiros da terra, pessoas regeneradas, pessoas mansas, pessoas humildes, pessoas que choram aos pés de Cristo, pessoas que têm as suas naturezas mudadas, pessoas que usam de misericórdia, pessoas que são pacíficas, pessoas que são cheias destes bons frutos. Eles são herdeiros da terra, não da terra da maneira que ela se encontra, mas quando ela for purificada. Então, ao dizer isto, eu gostaria de dizer para você que quando Deus trouxe um juízo, um dilúvio sobre a terra, Deus não ficou fazendo uma contenda com o homem, quer dizer, Deus falando daqui e o homem falando de lá, não. Deus simplesmente levanta um mensageiro, ordena que a sua palavra seja pregada e encerra o assunto. Quem crer, quem deixar de crer, Deus é positivo, é definitivo, Deus é definido, o que ele diz está dito. Deus não volta atrás daquilo que ele disse. Ele disse que vai trazer. Quando ele disse que iria trazer um dilúvio, ninguém conhecia, nem a ciência, nem os cientistas não conheciam uma chuva sobre a terra, porque a Bíblia diz que não chovia sobre a terra, diz que havia um orvalho que umedecia a terra para a terra florescer, frutificar, antes desse grande juízo chamado dilúvio, que foi mencionado por Jesus. Hoje tem alguém fazendo aí provas através da ciência para saber se o dilúvio existiu, se a arca existiu. Alguém diz que tem pedaços da arca, que tem partes da arca que foram petrificadas. Eu não tenho nenhuma preocupação com isso, porque se Jesus disse que houve, então está dito. E Jesus não volta atrás. Jesus é Deus. Nós estamos falando que Deus tem uma palavra definitiva. Lamentavelmente, que o homem é que põe em dúvida do que Deus fala.
mas Deus é seguro naquilo que ele fala. A sua palavra não volta, mesmo começa aqui do versículo que nós lemos no início, né? A chuva desce do céu e para lá não torna sem antes regar a terra e produzir os efeitos e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Então, ela não volta vazia, né? Ela volta os efeitos. Assim, então, falando do dilúvio, que nós estamos mencionando, você lê no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 6, que Deus ordenou que Noé, que era um verdadeiro profeta, preparasse a arca na forma, nas medidas que Deus ordenou. Não vou entrar aqui na questão das medidas, na condição da madeira que Deus ordenou, e Noé fielmente fez da maneira que Deus lhe mandou e anunciou por 120 anos aquilo que nunca o homem tinha visto sobre a terra, que era uma chuva. E ela veio por juízo, porque não foi uma simples chuva, foi 40 dias de chuva e, além de tudo, as comportas do céu se abriram. A água foi despejada, né, para que ela inundasse toda a terra, né? Então, aí você nota que se Deus não contendeu com o homem lá por ocasião do dilúvio, também Deus não está contendendo nesse dia. Deus envia o seu mensageiro como a luz maior, como um profeta em cada era, como nós temos mencionado algumas vezes, e você deve estar atento sobre isso. Deus envia aqueles pequenos mensageiros que pregam, que transmitem a palavra. Eles não ficam fazendo uma contenda aí, eles não ficam discutindo, eles não ficam nessa discussão quem crer e quem não crer. Não, eles dizem o que tem que ser dito, falam o que tem que ser dito e encerra o assunto. Ponto final. Então, você saiba que neste dia não é diferente, né? Deus tem prometido que irá fazer um recolhimento do verdadeiro eleito, do verdadeiro cristão, do verdadeiro filho de Deus que se mantém com a palavra. Não aquele que apenas se conforma com uma forma da igreja, porque isso é muito perigoso. É muito perigoso porque a Bíblia, ela tão somente se repete. Se você tomar o mesmo livro de Isaías que nós estamos meditando nessa oportunidade, você toma o capítulo 1 de Isaías, naquele tempo eles ofereciam animais, ofereciam holocausto, ofereciam carneiro, ofereciam cordeiro, enfim, ofereciam animais em sacrifício. E Deus falou para eles, através do profeta Isaías, de que não lhe servia aqueles sacrifícios. Deus disse que ele estava farto daqueles holocaustos de carneiro, das gorduras de animais nédio, e que não folgava com o sangue de bezerros, nem de cabritos, nem de bodes. Você pode ler isso no capítulo 1 de Isaías e no versículo 11. Tá? E disse que quando eles trouxessem, porque naquele tempo, como eu estou acabando de dizer, a maneira de cultuar a Deus era oferecendo animais. E ao oferecer estes animais, se eles não estavam obedecendo a palavra,
O simples fato de oferecer aqueles holocaustos, Deus não recebia, Deus não se agradava quando eles compareciam. Ele disse que aquelas ofertas que eles estavam oferecendo era de balde. O incenso que eles ofereciam, que era para ser o cheiro suave, tudo se tornava uma abominação. As luas novas, os sábados, as convocações das congregações, enfim, Deus disse que não podia suportar a iniquidade daquelas festas solenes. Eu não quero assustar ninguém, mas eu tenho que dizer o que a Bíblia diz, porque nós não estamos brincando com a Bíblia. Nós estamos mostrando, aplicando e procurando viver o que a Bíblia diz e o que a Bíblia ensina. Se Deus, que não se agradou do sacrifício de animais, que era o que eles deviam oferecer lá naqueles dias, eu pergunto a você nesse dia, se uma pessoa não trata de obedecer a Deus, será que o culto que ela oferece, será que o cântico que ela canta, será que o esforço que ela faz, se desloca de casa, vai para a igreja, gasta combustível, enfim, ou qualquer outro esforço, será que Deus é obrigado a receber isto? É obrigado a satisfazer o gosto das pessoas? Se as pessoas não se satisfazem com o gosto de Deus, se elas não se agradam do que Deus ensina, do que Deus requer. Eu sei que isto não é uma coisa boa de ouvir, não é agradável, não é um sermão agradável. Mas eu não estou preocupado em trazer um sermão agradável, que a maior parte das pessoas se agrade. Porque eu não vou responder diante de Deus por trazer um sermão bonito, por trazer um sermão. Deus não vai receber a minha dedicação, o fruto do meu ministério, por um sermão bonito, que eu deixei de citar a palavra rude, como ela é, direta como ela é, para trazer um sermão igual que a maioria traz, que muitos ministros podem trazer, e pode ser até elogiado, pode ter até muitos graus de doutorado, não tenho nada contra isso, de teologia e o que quer que seja. Mas eu quero que você olhe isto bem, fixe os seus olhos espirituais e pensem que Deus vai exatamente galardoar cada ministério pelas almas que foram alimentadas, pelas vidas que se aproximaram, que foram trazidas aos pés de Cristo através da sua palavra. É isto que nós estamos mostrando, porque quando uma pessoa oferece o que Deus se agrada, Deus se encarrega de mudar a vida desta pessoa, de tal forma que você, mesmo aí, no seu viver, no seu lar, você seja testemunho, você saiba que a sua vida mudou, que os seus desejos mudaram, que a sua maneira de proceder mudou. Você não mudou para ser elogiado, você não mudou para que alguém lhe dê elogios. Você mudou para agradar a Deus. Porque se você mudar a maneira de viver e sair fora do que o mundo se agrada, ainda que seus pecados, como diz a Bíblia aqui mesmo, no livro de Isaías, seus pecados sejam como a escarlata, sejam vermelhos como a escarlata, e eles se tornarão brancos como a branca neve. Ou ainda que sejam como o carmesim, se tornarão como a branca lã, enfim.
Porque o sacrifício de Jesus, ele tem um poder, ele tem o poder como tem o cloro, de desfazer as cores e tornar brancos os pecados como a branca neve, como desfazer os efeitos dele. E eu espero, amado ouvinte, amados irmãos, que você aproveite este tempo de misericórdia de Deus, este espaço de tempo que Ele nos dá, que você consiga entender que este espaço de tempo que Deus está nos dando, eu não sei por quanto tempo, mas eu não posso acreditar que isso vá continuar, como tantas coisas estão mudando, como as próprias leis dos países estão mudando, como lá em outros países, como nós falamos há pouco, nós falávamos aqui nesta mesma, na mesma programação que nós estamos fazendo, falávamos que há países que cristãos estão sendo mortos, estão sendo perseguidos. Eu não quero assustar ninguém, mas você não pode se enganar que um dia isto não chegue aqui também na nossa nação. Mas Deus é o mesmo para socorrer seus filhos. E que você possa aproveitar esse tempo de socorro, esse tempo de misericórdia. Você não desperdice esse tempo. Não brinque de religião. Não simplesmente leia a Bíblia e deixe passar, mas ore e peça que isso seja vindicado, seja vivificado, que produza frutos na sua vida, que você saiba que esses frutos estão sendo produzidos. Você não vai se preocupar com o que alguém possa dizer, com o que alguém possa julgar, com o que alguém possa lhe chamar de fanático, quer que seja. Você sabe como que Deus vai olhar você, como que Ele vai lhe considerar, vai considerar aqueles que guardarem e viverem sua palavra. Como o tempo já para esse tempo de pregação está se encerrando aqui, eu gostaria de convidar você, aí onde você está, do outro lado, nos assistindo, para orarmos juntos, termos esta oração. Incline sua cabeça, feche seus olhos. Bondoso e querido Deus, como o Senhor nos deu graça, este favor imerecido, para usarmos a voz que o Senhor nos dá, a condição que o Senhor nos alcança para expressar a Tua palavra. Também colocamos diante de Ti as pessoas que estão inclinadas diante do Senhor, aquelas que estão crendo, Senhor, o Senhor sabe, o Senhor conhece os que creem, conhece os que Te amam, conhece aqueles que buscam a sua vontade, aqueles que não querem simplesmente oferecer um culto como a maioria oferece, mas aqueles que querem oferecer um sacrifício da sua própria vida, como disse Paulo, ao nosso culto racional possa ser oferecido através da nossa vida, através da nossa submissão ao Senhor, com humildade, com mansidão, com temperança, com virtude, para perdoar as pessoas que não entendem e amar aqueles próprios que se consideram inimigos ou que falarem contra ou nos atacarem. Como dizia Estevão, não lhes impute este pecado, porque sabia que eles faziam aquilo, porque não entendiam, não tinham compreensão. Senhor, ajude cada cristão, cada pessoa nesta noite, nesta oportunidade deste programa. Cure o enfermo, liberte o oprimido, perdoa o pecador e promova estes frutos na vida daquele que crê. Pedimos isto em nome de Jesus Cristo. Amém.